Abra a tua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, versículo 7. Atos capítulo 1, versículo 7. Nós estamos na última mensagem dessa série sobre fidelidade. Gente, acabou a série de fidelidade. Vamos fazer de novo, vai. Gente, acabou a série de fidelidade. Mas nós vamos começar outra na semana que vem. Aí, ó. Glória a Deus. Nós estamos falando desde o começo do ano, desde o culto da virada, na verdade, a respeito de ambiente de fidelidade. Eu acho que o Senhor ministrou muito o nosso coração nesses últimos dias. Semana que o Vitor, a palavra que o Vitor trouxe semana passada, Jeová, né? Que chacoalhão por dentro, como Deus mexeu conosco, como Deus falou nos nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus nos tempos. Por quê? Porque Deus não só é fiel em o tempo todo, Ele é fiel em todo o tempo. Nossa vida é feita de estações. Nossa vida é feita de momentos. Coisas vêm, coisas vão. Tem coisas que são intensas quando vivemos, mas elas passam. E em cada tempo que nós vivemos, Deus está conosco. E é muito importante nós aprendermos a discernir os tempos. O salmista, no Salmo 90, se eu não me engano, ele vai dizer assim, ó, nos ensina a contar os nossos dias. Nos ensina a entender o nosso tempo, de maneira que venhamos a alcançar corações sábios. Então, corações sábios têm a ver com discernir e entender o que Deus está fazendo em cada tempo. Antes de nós entrarmos nesse entendimento do tempo, eu quero ser um pouquinho didático agora no começo e fazer você entender 3 tempos espirituais que existem. 3 tempos que existem e que a nossa vida não consegue estar desconectada disso. E para isso eu quero ler Atos capítulo 1, versículo 7. Coloca no telão para mim, por favor. Atos 1, 7. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós apresentamos a Ti essa palavra. Vem com a Tua voz, vem com a Tua direção, vem com a Tua luz. Entra dentro de nós de maneira profunda, mexe com a gente, Jesus. Faça segundo a Tua vontade no coração de cada um. Abra o entendimento. Tire tudo aquilo que o inimigo tenta às vezes confundir na mente, trazer distração. Que estejamos não só focados e que essa ministração não seja apenas para a mente, mas que ela ministre os nossos corações, a nossa alma de maneira profunda e intensa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 1, versículo 7. Olha o que diz. Ele lhes respondeu. Ele quem? Jesus. Jesus estava numa conversa com os discípulos fizeram uma pergunta e Jesus respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai Celestial estabeleceu pela sua própria autoridade. Eu quero que você preste atenção aqui, eu li esse versículo só para mostrar uma coisa. Aqui nós temos 2 palavras que aponta para uma questão de tempo, que é a palavra tempos e a palavra épocas, correto? E aí, aqui nós estamos em português, mas os manuscritos originais do Novo Testamento é em grego. E no grego, essas 2 palavras aí, tempos e épocas, são 2 palavras que uma delas a gente conhece bem. A primeira que está traduzida para nós como tempos é a palavra cronos, que vem para nós o tempo cronológico. E a outra palavra é a palavra kairos, que significa mais ou menos o seguinte: o tempo da oportunidade, o tempo oportuno que Deus se manifesta, o momento exato em que Deus quer fazer uma intervenção, uma manifestação, um toque na vida de alguém. Existem o que Jesus falou que não competia a eles saberem, por quê? Porque eles estavam falando sobre quando o Senhor restaurará o reino a Israel. Essa era a pergunta dos discípulos. Jesus falou, ó, esse tipo de coisa não compete a vocês saber quando é. Nem o tempo na linha cronológica, nem a manifestação de Deus para isso. Porém, eu quero que você entenda como funciona essa questão de tempo para vocês entenderem.
tá? Pode tirar esse versículo aí, eu quero lembrar você de um outro tempo. Existe um outro tempo ainda no Novo Testamento, que é o tempo chamado eternidade, ou tempo eterno, ou tempo contínuo. No grego, a palavra usada para eternidade, quando Jesus, por exemplo, falou que se nós crêssemos nele, nós teríamos vida eterna, é a palavra aion, que significa exatamente assim, ó, tempo contínuo, tempo ininterrupto, eternidade. Esse é o significado da palavra. Então, a gente encontra 3 palavras que definem tempo no Novo Testamento. E se nós fôssemos para o Velho Testamento, eu sei porque já pesquisei, também existem 3 palavras em hebraico, porque o Velho Testamento é em hebraico, também existem 3 palavras em hebraico para definir tempo dentro da mesma característica. Um define eternidade, um define o tempo humano e o outro define os tempos que Deus se manifesta. Eu não vou lembrar as palavras agora, eu lembro de uma que é et, mas as outras eu não lembro. Tá? Então, vamos ficar com o Novo Testamento, vamos ficar com essas 3 palavras. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou te explicar como isso funciona. De maneira bem simples e didática, bem lúdica para você entender. Como funciona a eternidade? A eternidade não está presa a um tempo cronológico. Deus não habita em um tempo preso a datas, estações, momentos. Deus é eterno. Então, Ele não está preso àquilo que nós estamos presos. Deus habita num tempo eterno. E isso muitas vezes não entra na nossa cabeça. Não, muitas vezes não. Nenhuma vez entra na nossa cabeça. Por quê? Porque nós somos limitados. Na sua linha cronológica, na minha linha cronológica, um dia eu nasci. O dia que minha mãe me deu a luz, não é? Lá naquela linha do tempo, ali no dia 17 de fevereiro. Esse mês é meu aniversário, não esquece, hein? Lá no dia 17 de fevereiro de 1980... houve um ponto marcado que iniciou a minha história no tempo cronológico. Vocês estão comigo ou não? E um dia, eu não sei quando, vai ter um outro ponto que vai marcar o meu fim na era cronológica. Sim ou não? Quando a gente vai para o cemitério, a gente vê nas lápides o quê? Uma estrelinha, início. Uma cruzinha, fim. Fim e início do quê? Fim e início dentro desse aspecto cronos. Dentro dessa linha cronológica. Todo mundo vai ter começo e fim. Ok? Isso é o cronos. Só que Deus vive na eternidade. E Ele governa a partir da eternidade. E a eternidade funciona diferente. Para ficar lúdico e fácil de você entender. Qual que é o símbolo do infinito que nós criamos? Quem sabe como é? É um 8 deitado, não é? Seria isso. Isso é mais ou menos o que representa a eternidade. É contínuo, sem fim, cíclico, ininterrupto, se cruza em pontos e não tem uma ordem de começo, meio e fim. Você entende isso? Eu não entendo, porque não cabe muito bem na minha cabeça. Pedro tentou entender. Como que ele definiu na Bíblia? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Dá para explicar isso? Não. Porque é justamente isso. Os tempos cronológicos para Deus não importa. Ele vai e volta na história em qualquer momento que Ele quiser. Ele visita o futuro e o teu passado a qualquer momento que Ele queira ver ou tocar ou entender qualquer aspecto da tua vida. Porque Ele vive na eternidade e da eternidade Ele governa. E é o lugar que a gente vai viver com Ele para sempre, ininterruptamente. Amém? Porque nós temos a vida eterna em Cristo. A vida, a zoe aione. Essa é a palavra grega. Uma vida plena em Cristo e contínua e ininterrupta. E isso é incrível e maravilhoso, porque Jesus conquistou isso para nós. Agora, por que eu estou ensinando isso? Porque o que é então o épocas, o kairos? O kairos é uma conexão, é um momento oportuno, onde Deus abre uma fenda na eternidade e conecta algo aqui no cronos. É quando céus e terra, como canta Davi Fernandes, céus e terra se encontram. Para quê? Para alinhar propósitos, para que a manifestação de Deus aconteça. É quando a eternidade conecta a terra de uma maneira profunda para marcar a história. Quando aconteceu isso? Eu posso te dar várias vezes. Na verdade acontece toda hora, mas vamos lá, eu vou te dar algumas muito marcantes. O dia que o Espírito Santo visitou o ventre de Maria e colocou a semente do Filho de Deus dentro do ventre dela. Isso foi um marco, um kairos de Deus na vida de Maria, na vida de José,
que impactou toda a humanidade. Você concorda comigo? Qual outro momento muito poderoso? O momento em que Deus escolheu a festa de Pentecostes para abrir um kairós e conectar a eternidade, fazendo com que o Espírito Santo descesse sobre toda a carne. Esse foi um outro momento de kairós que Deus fez e que impacta todos nós até hoje, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Posso ouvir um amém? Então, isso são tipos de coisas que é o kairós de Deus se manifestando. Só que o kairós de Deus não se manifesta apenas de maneira coletiva. Ele se manifesta também para mim. Porque existem coisas que Deus precisa fazer na minha vida, e se não for uma intervenção dele, eu não consigo, eu não posso, não é possível. Eu tenho certeza que você teria um testemunho, ou a maioria que teria um testemunho para contar de um momento que você viu que Deus abriu uma intervenção e que um kairós dele se manifestou no meio do teu tempo cronológico para intervir no curso da tua vida, para fazer com que a tua vida fosse direcionada segundo a vontade dele. Agora, qual que é o nosso problema e por que eu estou te ensinando isso? Justamente porque nós vivemos aqui na linha cronológica, no tic-tac, nos segundos que vão passando e não param. Quem já entrou numa sala silenciosa com um relógio na parede? E pode tentar parar, meu amigo. Você pode arrancar a pilha, o barulho para, os segundos não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem jeito, a vida está indo, o cronos está correndo, a nossa linha está sendo estendida, as coisas estão acontecendo. E a gente às vezes vive aqui com uma perspectiva tão daqui, olhando tão para cá. O tic-tac às vezes nos apavora tanto, nos causa ansiedade, medo, desilusão. Só que eu vou te falar uma coisa: se você crê em Jesus Cristo, o que te governa não é aqui o que o Cronos determina. O que te governa é o que o Aion diz que você vai viver. É o que a eternidade diz que você tem para viver. Agora, qual que é o nosso problema? O problema é que nós não estamos atentos para entender o que a eternidade está apontando para nós. Nós não estamos atentos para entender o que é a eternidade, o que Deus está apontando para nós. Nós andamos distraídos, desconexos, desconectados, distantes daquilo que a eternidade está tentando sinalizar. Por quê? Porque nós vivemos a era do entretenimento e da distração. Eu quero que você volte comigo aí, eu sei que você não vivia naquela época, mas volta a 150 anos atrás. Que nível de entretenimento, que tipo de entretenimento as pessoas tinham? Pouquíssimos, você concorda comigo? E se voltarmos a 500 anos atrás, que tipo de entretenimento as pessoas tinham? Então elas tinham tempo para ler, para se apegar à palavra de Deus. Elas tinham tempo para meditar a respeito das suas próprias vidas. Elas tinham tempo para orar. Elas tinham tempo para se conectar com Deus, porque elas não estavam distraídas. E aí nos últimos anos, ou décadas, Satanás investiu demais em entretenimento. Por quê? Porque pessoas distraídas não percebem o que a eternidade está fazendo. Pessoas distraídas não percebem o que Deus está fazendo. Por quê? Porque elas estão mais focadas no que a terra está fazendo e distraídas com o entretenimento que a terra oferece, sem se lembrar que existe algo que é superior e sobrenatural e que está dirigindo tudo que acontece aqui. Com isso, nós perdemos a oportunidade de participar por muitas vezes, e eu não digo que nunca perdi, porque sem dúvida eu já perdi também. Nós perdemos a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo. Tem uma canção antiga da Nívia Soares que diz assim: que não passe de mim o tempo da sua visitação. Porque às vezes Deus abriu um kairós, um tempo de visitação, mas eu não vi, eu não percebi, porque eu estava focado em outra coisa, porque eu estava distraído. Existe um tesouro guardado para os atentos. Existe um tesouro liberado para aqueles que prestam atenção em Deus.
para aqueles que olham para a eternidade e dizem: Senhor, eu quero ser dirigido e governado por aí, e não pela linha cronológica que nós vivemos aqui embaixo, não por aquilo que vemos, sentimos, percebemos, tocamos, mas por aquilo que é eterno e sobrenatural. E quando você fizer isso, Deus pode abrir janelas de oportunidade, kairos, para a tua vida, para abençoar a tua vida e para usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Mas isso é para os atentos. Isso é para aqueles que percebem. Isso é para aqueles que levantam de manhã e dizem: Senhor, o que vamos fazer junto hoje? O que o Senhor quer que nós venhamos a fazer juntos hoje? Espírito Santo, esteja comigo em todo o tempo, me conduza em todo o tempo. Mas a gente vive aí. A gente vive a lá Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Vida leva eu. Você não foi chamado e criado por Deus para que a vida te leve. Você foi criado por Deus para que Ele te conduza a pastos verdejantes, a águas tranquilas, como falou Luan, a lugares que Ele tem para você, a movimentações que Ele tem para você. Isso é o que Deus tem para a tua vida. Posso ouvir um amém? Então tá bom. Então, já que você entendeu o que é o tempo eterno, o que é o tempo cronológico e o que é o tempo da visitação de Deus, você precisa estar atento para viver as manifestações que Deus quer dar para a sua vida. Só que aí você tem que perceber que existe uma linha cronológica que nós vivemos. E essa linha cronológica é dividida em 3 partes. Nós demos nome para a nossa linha cronológica. Que nome nós demos? Para o ontem nós chamamos do quê? Passado. Para o amanhã nós chamamos de quê? E o hoje nós chamamos de quê? Presente. E aí eu quero falar um pouquinho a respeito desses 3 ambientes. Primeiro vamos falar do passado. Satanás, teu inimigo, o inimigo da tua alma, aquele que quer que você ande desatento, que você não preste atenção no que Deus tem para a tua vida, que você não tente entender o que a eternidade quer liberar sobre você. Aquele que quer que você viva desatento a vida toda, para quê? Para te tirar do propósito. Para que você não viva o que Deus tem. Porque se você aceitou a Cristo, vamos lá, Satanás não consegue te levar mais para o inferno, querido. Você aceitou a Cristo, você pertence a Jesus, Jesus te atraiu, conquistou seu coração, você é dele. Só que ele vai trabalhar para que você não viva o propósito. Entende? Para que você nunca cumpra, nunca viva o que Deus estabeleceu que você quer, que Ele gostaria que você vivesse, como nós já pregamos nessa série. Salmo 139, nós falamos 2 ou 3 ministrações atrás sobre isso. E uma ferramenta que ele ama usar é um negócio chamado passado. Por quê? Porque pessoas presas ao passado têm uma distorção das realidades daquilo que Deus está fazendo agora. Então você pode estar preso a um passado de dor, de feridas, de mágoas, de coisas que travaram a tua vida, que te tiraram da direção. E esse passado que determina o que você vive hoje. É esse passado que diz o que você vive hoje. Então tudo que você pensa em fazer para Deus, você já lembra do trauma do passado e isso já te trava no presente. O que é isso? É Satanás tentando te impedir de viver o que Deus tem para a tua vida. Porque a tua vida está pautada no que você viveu ontem. A sua ótica está ofuscada e suja pela dor que você viveu ontem. Querido, o inimigo quer te prender no passado. Para quê? Para que você não consiga perceber o kairos de Deus para o presente. Para que você não consiga perceber a manifestação de Deus para este tempo. Para que a tua dor venha te inibir de entrar nos lugares que Deus tem para você. De acessar aquilo que Deus tem para você. Hoje. Hoje, agora. Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida e você está preso aí a dores, a traumas, que geraram medo, que te paralisaram.
E Satanás vai fazer de tudo para isso ser um verme na tua mente que vai te manter estagnado em um lugar não onde você nunca avança. Você nunca vai. E se ele conseguir encher o seu coração disso, ele vai distorcer, na verdade, até a pessoa de quem Deus é para você. Ele vai conseguir fazer você enxergar Deus como Deus não é. Pastor, será que isso é assim mesmo? Vamos ler o que o salmista falou? Salmo 77, verso 1. Salmo 77, verso 1. Preste atenção aqui, ó. A Deus elevo a minha voz e suplico. A Deus elevo a minha voz para que Ele me escute. O que é que o salmista estava fazendo? Orando. Ele era descrente? Incrédulo, ateu? Não, ele cria em Deus e estava orando, falando com Deus. Não é isso que ele está falando aí? Vamos ver, vamos continuar. 2. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Então ele estava angustiado, ele levantava as mãos e buscava a Deus. Até a noite ele estava fazendo isso. Crente, né? Mas vamos lá, vamos continuar para você entender o salmista. Lembro-me de ti, ó Deus, e começo a gemer, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. 4. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou, que não consigo falar. Peraí, vamos lá. O salmista estava com o que mesmo? Insônia. Ele não conseguia dormir, ele estava inquieto e aflito, angustiado. Alguém aqui já teve uma noite inquieto, aqui, aflito e angustiado, que não conseguia dormir? Então a gente começa a perceber que os problemas que enfrentamos hoje com relação à nossa vida e espiritualidade é uma realidade desde os tempos passados. Estão comigo? O salmista está expressando aqui o que ele está sentindo. Mas vamos lá, ó a razão da angústia dele. Penso nos dias que se foram, nos anos que há muito tempo se passaram. Qual que era a angústia do salmista? O passado. Era o que tinha passado. 6. De noite recordo as minhas canções. O meu coração medita, o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor leal? Acabou-se a sua promessa por todas as gerações? Segura. Porque ele se prendeu a um passado, a um problema, a uma dor, a uma angústia, a um medo. Isso estava gerando um presente para ele completamente distorcido. Ele não estava tentando fugir de Deus, ele estava orando. Só que conforme ele orava, havia uma perspectiva completamente distorcida a respeito das verdades de quem Deus é. Ele começa a fazer perguntas de Deus. Será que o Senhor vai esquecer da gente para sempre? Sabe o que a Bíblia diz? Que uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama, mas o seu Pai Celestial jamais se esquecerá de ti. Então ele estava acreditando numa mentira que Satanás plantou no coração dele, por causa de uma prisão a lembranças do passado, a dores do passado. Ou seja, ele tinha uma mentira, uma distorção da realidade de quem era Deus no presente, por causa de uma memória angustiante e que Satanás estava usando para distorcer a percepção dele de Deus no presente. Então, se você está preso a coisas do passado, querido, pode ser que Satanás esteja distorcendo a sua percepção de Deus para este tempo, para aquilo que Ele tem para fazer neste tempo na sua vida. Deus vai nos abandonar? Desapareceu o seu amor leal? Como assim? A gente aprendeu nas últimas 5 semanas o quanto Ele nos ama e quanto a fidelidade dEle é envolvente, cativante e nos abraça de uma maneira profunda. O quanto o amor dEle é feroz e leal conosco até as profundezas da terra. Eu posso fazer a minha casa entre as sepulturas ou colocar a minha cama no final dos mares. Ele ainda estará lá, Ele ainda é presente, o amor dEle ainda é real e leal para conosco. Só que o salmista estava questionando isso tudo.
Continua o seu questionamento. Acabou a sua promessa por todas as gerações? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás no que disse, e tudo que ele falou que faria, ele fará. Esse é Deus. Está vendo como a visão do salmista está completamente distorcida? E qual que era o problema? As dores do passado, as memórias do passado, tudo aquilo que ele tinha vivido no passado estava ofuscando a realidade do presente. Continuando, esqueceu-se Deus de ser misericordioso? É possível Deus não ter misericórdia? Se a misericórdia dele não fosse para conosco todos os dias, nós já estaríamos fulminados. Você concorda comigo? Então nunca Deus deixa de ser misericordioso. Na sua ira refreou a sua compaixão? 10. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Olha a conclusão maligna que Satanás conseguiu colocar na cabeça desse cantor. Porque um salmista é quem escreve música. Olha a conclusão que ele tirou. Deus não está agindo mais. Desde quando Deus parou de agir? Deus age em todo o tempo, todos os dias, em todos os lugares e em todos os momentos. O problema é que muitas vezes a dor do nosso ontem impede a gente de enxergar o que Deus está fazendo agora. Às vezes o não de Deus para nós nos causou uma dor. Você consegue perceber que esse salmista transferiu a culpa da dor dele para Deus? Ah, já entendi. Estou vivendo isso porque Deus não ouve mais, não age mais, não faz mais. Quantas e quantas pessoas transferem a culpa da sua dor para Deus? Ah, porque se eu não tivesse perdido aquilo. Ah, porque se Deus não tivesse permitido que aquilo acontecesse. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. O propósito do inimigo em cada dor, em cada problema, em cada situação, é que nós venhamos a morrer com isso e ter esse tipo de ótica de Deus. O propósito de Deus em cada uma das escolas que Ele permite nós vivermos a partir da dor, da frustração, é que nós saiamos fortalecidos com mais esperança, crendo mais em quem Ele é, entendendo profundamente quem Ele é. Só que quando nós nos prendemos a um passado, isso ofusca a realidade daquilo que Deus gostaria que nós entendêssemos. Então, querido, feridas do passado não é para você se vitimizar e viver a partir delas. É para você ser curado e usá-las para curar outras pessoas. Feridas na presença de Deus podem ser curadas. Então não importa se abusaram de você, se feriram você, se magoaram você. O Senhor nesta noite quer te curar, para que você viva a partir de hoje uma novidade de vida na realidade do Kairos que Ele quer abrir sobre a tua vida agora, nesse momento. Mas você precisa largar, liberar as pessoas que te feriram, liberar perdão. Nós somos muito bons em transferir culpa. Ai, porque foi a pessoa. Deixa a pessoa. Libera ela. A culpa não é de ninguém. Você viveu o que tinha que viver. E Deus queria te fortalecer nisso, querido. Saia de lá mais forte e vamos para frente. Você sabe qual que é a diferença de uma ferida para uma dor curada? É que uma ferida curada, ela é apenas uma cicatriz. Você lembra, mas não dói mais. Aí você vai poder dizer como Paulo disse, eu carrego em mim as marcas de Cristo. São apenas cicatrizes que hoje podem curar outras pessoas, ministrar outras vidas. Você vai poder olhar para pessoas e falar, não, eu já vivi o que você viveu. Só que todo processo de cura é literalmente um processo. E nós temos que encarar ele de frente. Em 2022, para quem não sabe, eu sofri um acidente aqui na igreja. Eu caí de uma escada a um pouco mais de 6 metros de altura. E era para eu ter morrido. Na verdade, quando eu caí, eu achei que eu ia morrer. E eu caí em pé. E eu quebrei meus 2 pés e fiquei 54 dias de cadeira de roda, 105 dias de muleta e quase 1 ano mancando. Para poder me recuperar. O pé ficou meio deformadinho, ele é meio esquisito, mas ele está aqui. E eu estou de pé.
Agora, por que eu estou falando isso? Isso tem a ver com o físico, mas não é muito diferente no emocional. Porque existem situações que chegam em nós, porque a vida não nos poupa disso, que ou nós encaramos de frente, entendemos que tem um processo para que nós vivamos a cura, e venhamos a sair dessa situação melhores do que entramos, ou a gente vai ficar choramingando, sentado numa cadeira de roda espiritual o resto da vida, e olhando para alguém falando assim, me empurra porque eu não consigo. Levante-se, ande. O Senhor te chama para viver a cura que Ele tem para você, o processo de restauração. Às vezes você vai sair mancando, às vezes você vai estar ainda tomando algum remédio para dor, mas o Senhor vai te curar, para que você viva a novidade do que Deus tem para agora. Porque Deus é o Deus do novo, e Ele faz nova todas as coisas. Agora, existe um outro aspecto do passado, que pode ser tão usado pelo maligno quanto o processo da dor, da mágoa, do trauma, do abuso. Chama-se saudosismo. É tão maligno quanto. Porque naquele tempo, meu Deus, quem aqui era crente na década de 90? Levanta a mão, quem era? Vocês são velhos, hein? Eu também. Lá na década de 90, a gente ia para o meio da mata orar e orar na mata. Os gravetinhos no chão acendia tudo. Aí os outros falavam assim, nossa, porque Deus se manifestou, os gravetos acendeu. Sabe, Deus não se manifesta hoje do jeito que se manifestava naquele tempo. Aquele tempo tinha poder. Querido, se a tua fé está baseada num pau acendendo, você me desculpa, larga essa fé. A nossa fé não pode estar pautada em manifestações físicas do que Deus pode fazer. A nossa fé está pautada no eterno e na realidade de quem Ele é dentro de nós. Que os gravetos acendam dentro de você e reacenda a chama do Espírito de vida aí dentro. Porque o povo ia para a mata na sexta-feira, via os paus acender, mas acordava no sábado do mesmo jeito. Ai, pastor, porque eu era adolescente. Ia na igreja, aquele bundaréu de gente caía tudo pro chão. E levantava do mesmo jeito. Eu já tive amigo que caiu no chão no culto. Caiu. Saiu do culto, foi ficar com a menina do outro lado da rua. Vamos ser sinceros. Eu e a Elaine tinha uma amiga que quando todo mundo caía, ela ficava com vergonha e caía também. E ela falava para nós, não, se está todo mundo caindo, eu caio também. Eu não, está todo mundo caindo, eu caio também. Eu já vi gente caindo, não são. De repente via que a saia deu uma erguida, a hora que caiu, parava, arrumava a saia. Voltava, vai ver se eu estou na esquina. Não, gente. Falar igual a Luiz Hermínio, ele quer te derrubar por dentro, querido. Derrubar suas estruturas de religião, derrubar os seus preceitos de passado, te derrubar as tuas dores, o seu saudosismo. Sabe por quê? Porque o que Deus fez ontem foi bom para o ontem. Aquela geração precisava disso. Essa geração precisa de outras coisas. Daquilo que Deus faz neste tempo. É disso que nós precisamos. Essa geração briga com guerras na esfera da mente como nenhuma outra brigou até hoje. Deus quer encher você de convicção e certeza de quem Ele é através da revelação do Cristo. Ele quer que você o veja e o contemple. E você não vai precisar de mais nada para viver a tua fé. Se Deus não fizer mais nada, se não houverem vacas nos currais, se não houverem frutos na vinha, se não houverem nada de nada, eu continuo sendo dele, ele continua sendo meu. E pronto. Não que eu não acredite nas manifestações. Deus pode fazer? Pode. Se Deus quiser dar uma rasteira, derrubar alguém pro chão aí, pode? Pode. Se Deus quiser fazer pauzinho acender, pode? Pode. Ele precisa? Não deveria precisar, porque a tua fé não pode estar pautada nisso. Então, querido, ficar tentando resgatar um passado que já não existe mais também é loucura.
Viva o presente daquilo que Deus tem para hoje. Sabe por quê? Como que chama o tempo atual, o tempo de agora? O presente que Deus te dá é o presente de viver o presente. O presente que Deus te dá para viver todos os dias é o presente de viver o agora, o presente. Isso é uma dádiva de Deus. Você quer entender por que você não pode ficar... Quem aqui acha que Salomão era sábio? Quem acha? Eclesiastes 7:10. Coloca para mim. Eclesiastes 7:10. Não diga, por que os velhos tempos foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Passou, lindão. Esquece o ontem. A tua pergunta hoje é: Deus, o que o Senhor tem para mim neste tempo? Qual que é o kairós do Senhor para mim nesta estação? O que o Senhor quer fazer na minha vida hoje e a partir de hoje? Passado deve servir apenas como lição de crescimento e desenvolvimento, mais nada. Mais nada. Você não é museu para viver de passado. Olha para uma pessoa que está perto de você, dá uma chacoalhadinha no ombro dela com carinho e fala para ela: larga o passado. Deus tem algo novo para você a partir de hoje. Fala para ele. Vocês estão comigo? Aí qual que é o outro tempo? O outro tempo é o futuro. O futuro, infelizmente, também pode ser usado pelo inimigo. Por quê? Porque quando eu passo a pensar demais no futuro ou me preocupar demais com o futuro, gera uma coisa que é o maior problema do Brasil nos nossos dias. Vocês já falaram, né? Qual que é o problema? O que é ansiedade? É tentar viver o amanhã hoje. É tentar resolver o problema do amanhã hoje. É tentar antecipar alguma coisa que não pode ser antecipado. Isso chama-se ansiedade. Agora, qual que é o problema da ansiedade? O problema da ansiedade é que ela te foca tanto no amanhã que você também perde o agora. Eu vou te falar o que acontece com a ansiedade. Você está vivendo o presente. Presente no sentido de dádiva. Agora eu estou falando. Você está vivendo uma dádiva de Deus no teu presente ao redor da mesa com sua família. Está lá teu pai, tua mãe, seus filhos, seus netos. Não sei qual que é a configuração da tua família. Está lá todo mundo ao redor da mesa. Aquele almoço, todo mundo rindo, brincando, uma bênção. De repente você está aqui, ó. Mandando a mensagem pro gerente ver amanhã cedo, a hora que ele chega no trabalho. É domingo. Como chama isso? Aí você tá ansioso, você chega em casa ansiosão. Coração já até palpitando. Aí você fala assim: ah, preciso dar uma relaxada. Aí você deita no sofá, abre o Instagram e fica assim, ó. Deixa eu te contar uma coisa, científico isso, não sei dar os dados direitinho porque eu não sou médico. Mas isso te causa mais ansiedade. Isso não te relaxa. É uma dopamina que está sendo gerada no seu cérebro, muito transitória e muito rápida, que vai te dar uma falsa sensação de prazer, que vai te gerar ali na frente mais ansiedade ainda, porque teu corpo vai precisar de novo, teu cérebro vai precisar de novo dessa dopamina. A hora que você termina o dia, teu Instagram dá o relatório, você ficou 8 horas no Instagram no dia. 3 horas, 7 horas. Porque você ficou ali dopaminando teu cérebro, ó. De repente dá uma crisezinha, vai para onde? Lá no HB. Garganta fechando, coração quase pulando para fora. Fala pro médico: tomou, vai fartar. O médico vai lá, põe aquele monte de eletro. Coração tá assim, ó. Tuc-tuc. Normal. Aí ele chama a pessoa que está acompanhando e fala: é só ansiedade, vai lá dar um sossega-leão, né? O pessoal volta para casa assim, ó. Aí acorda boa no outro dia.
que é isso? Preocupação excessiva com amanhã. Preste atenção numa coisa. Tudo que Deus tem para fazer na tua vida tem a ver com o tempo presente. Porque toda promessa de Deus que está no futuro, porque toda promessa de Deus está no futuro, você concorda comigo? Toda promessa de Deus que está no futuro, ela só se concretizará se você viver o presente. Para ser treinado e preparado para que em todo o teu presente até lá, você se aposse do futuro que Ele prometeu. Se você tentar antecipar as coisas, chama atalho. Deus não trabalha com atalhos, Deus trabalha com processos. Ele quer te conduzir até a tua promessa. Só que para isso você tem que estar atento ao agora e não preocupado e ansioso com o amanhã. E eu não estou dizendo de não fazer projetos ou de planejar alguma coisa, porque isso também seria tolice. Porque Jesus fala que se nós vamos construir algo, por exemplo, nós temos que nos assentar e fazer o planejamento para que não sejamos envergonhados. Então não estou falando de planejamento, não estou falando de preparar coisas para que você vá avançando na sua vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ficar tentando colocar o teu cérebro para antecipar o teu amanhã. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você acha que isso é quem acha que isso é um problema hoje diz amém? Só um pouco. Quem acha que esse problema da ansiedade é um problema hoje diz amém. Então vamos lá, Mateus 6,31. Mateus 6,31. Aqui está escrito assim, ó, portanto não se preocupem dizendo. O que é a pré-ocupação? É se ocupar previamente com uma coisa que você não deveria estar ocupado. Pré-ocupação. Certo? Como chama isso? Ansiedade. Tem um monte de tradução, e às vezes você está aí na tua Bíblia aí, que está escrito assim, ó. Não andeis ansiosos, dizendo. O que está certo também, a tradução também está certa. O que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Pois os que não creem, os gentios, é os que correm atrás dessas coisas. Mas, calma, deixa eu terminar de ler o versículo. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Próximo. Portanto, não andem ansiosos com não se preocupem com por quê? Porque o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia os seus próprios problemas. Jesus já ensinava que não era para ser ansioso, irmão. Preocupado com o amanhã, são palavras de Jesus. Pastor, eu não consigo, você não entende? Minha cabeça não para. Toma alguma coisa, irmão. Às vezes vai ser necessário desligar mecanicamente até que você encontre a graça de Deus para entregar os fardos pesados para Ele. Eu falo sério. Por quê? Porque quando nós acordamos de madrugada, pastor, eu acordo de madrugada de vez em quando. Irmão, o que acontece? Preocupado, pastor. Quantas vezes por semana? Sei lá, umas 4. Meu irmão, procura um médico, em nome de Jesus. Procura um nutrólogo, especialista, que vai fazer teus equilíbrios hormonais, que vai ver como está aí o seu corpo, que vai te ajudar nessas coisas. Eu falo sério. Porque às vezes tua mente está acelerada e hoje, por mais que você ore, você não consegue. Querido, você pega um livro para ler, você sabe do que eu estou te falando. Você lê 3 minutos e lembra de alguma coisa e vai para o WhatsApp. Lê mais 3 minutos, lembra de outra coisa, vai para o WhatsApp. Lê mais 3 minutos, lembra de outra e vai para o WhatsApp. Misericórdia, isso não faz sentido. Isso não é viver, meu irmão. Isso é uma vida insana, que vai te matar. Você vai morrer mais cedo. E eu não estou brincando quanto a isso. Deus nos quer vivendo o kairós dele equilibrado em corpo, alma e espírito. Uma alma que está no lugar para agradar a Deus. Um corpo que está equilibrado para viver o hoje. E um espírito conectado com ele para entender o que ele está dizendo. Uma mente acelerada vai entender o que Deus está falando como?
para pensar, você está lá na fila do supermercado. Deus quer usar você para dar um recado para a mulher do caixa. Só que tua mente está tão... Como que ele vai falar? Você está desatento, preocupado, acelerado. Daqui a pouco teu filho está ligando para você para marcar horário. Agora ele é criança, não faz isso, mas na hora que ele for adolescente, ele manda um WhatsApp para você e fala assim: tem um horário na tua agenda para mim, pai? Porque você nunca para viver o presente. Porque você está mais preocupado com o futuro que você não sabe nem se vai viver. Nem se vai viver. Essa semana nós perdemos uma pastora amiga nossa, tragicamente. Foi muito triste lá abraçar meu amigo, pastor Emerson. A gente falava no telefone na quarta-feira à tarde, ele me ligou. Na mesma tarde, mais ou menos no mesmo horário que nós nos falávamos, a esposa dele sofreu um acidente doméstico e morreu. Aí nós estávamos no velório e ele disse assim: há 10 anos, ininterruptos, não importa se era feriado ou não, dia de festa ou não, ela levantava de madrugada para falar com Deus. 10 anos, sem parar. Aí quando eu olho para aquele caixão, eu vejo uma tragédia pro que ficou. Para ela que foi, ela andou com Deus e Deus o tomou para si. Entende? Tudo é uma questão de perspectiva. Deus quer que você viva o teu futuro conforme Ele determinou. Mas para que você viva o teu futuro conforme Ele escreveu para você, você precisa crer na fidelidade de Deus para o tempo presente. E viver o teu presente, porque o teu presente é uma dádiva. Não fique preso a um passado doloroso, nem fique preso a um passado cheio de histórias para contar. Viva o que Deus tem para você viver hoje. Eu costumo dizer, já falei isso para a Laine várias vezes, já comentei isso inclusive com o Vitor. Eu admiro Davi. Davi era um velhinho, cabecinha branca. Ele olhou para Salomão e falou assim: eu não posso construir o templo, mas está tudo pronto para você. Estão aqui as plantas, está aqui o material. Sabe o que é isso? Davi não estava olhando para trás, nem ficava sentado num trono contando história do que ele tinha feito, vivido e operado. Davi estava com os olhos no futuro, acreditando que Deus tinha algo glorioso para Israel. Davi vivia o presente dele como uma dádiva e o amanhã dele como uma esperança daquilo que Israel viveria ainda em dias de maior glória do que do tempo dele. Então, meu querido, olhe para frente, há algo grandioso para Deus fazer na tua vida. Ei, desprenda-se do passado, o que passou, passou. Teu sócio te roubou, não tem problema, querido. Põe um marco zero nisso, perdoe ele e siga em frente junto com o teu Deus, porque Ele tem algo maior do que isso para você. Ei, te feriram ministerialmente, está abortado o teu chamado e ministério, libere perdão para quem te feriu, olhe para frente, una-se a uma comunidade abençoada e vamos viver o que Cristo tem para nós vivermos. Há algo grandioso para Deus nos viver e você não foi chamado para parar na sua dor, nem no seu saudosismo, nem na sua ansiedade. Jesus te quer vivendo plenamente a verdade do que Ele tem para você. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele está com você. É só você continuar. Sabe como tem que ser a nossa perspectiva de vida? Hebreus 11 versículo 8. É assim que nós temos que viver, ó. De repente Deus chega num homem chamado Abrão, lá em Ur, terra dos caldeus, uma terra corrupta, idólatra. Deus chega nele e fala assim: Abrão, sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Imagina Deus falando isso para você hoje, ó, sai daqui de Rio Preto e vai para um lugar que eu vou te mostrar.
Rapaz, você imagina você pegando tudo, jogando dentro do carro, de um caminhãozinho, não sei. E aí você para ali aqui, ó, no entroncamento aqui, ó. Para lá vai para Brasília, para cá vai para o sul, para lá vai para São Paulo, que vai para o Mato Grosso do Sul. Aí você para lá e fala assim, Deus, para onde? Porque ele não mostrou ainda. Ele só mandou você juntar os trem, como diz o mineiro. Entende? Ele chegou em Abraão e falou, junta os trem. E vai. Para onde? Para onde eu vou te mostrar ainda. Eu quero ver se você vai ser obediente para juntar os trem primeiro. Para viver o presente agora. E o presente teu, Abraão, é juntar as coisas. Imagina a ansiedade nessa geração. Nem dormia. Não é? Ia parar no hospital rapidinho. Não vou fazer isso. Você está maluco? Você acha? Olha que Deus, olha o jeito que Abraão fez, viveu. Hebreus 11:8. Pela fé. Como que ele viveu? Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão só obedeceu e viveu o presente, querido. Mais tarde ele recebeu aquilo como herança. Por quê? Porque havia uma promessa de uma herança, mas ele tinha que viver o presente em obediência para que o amanhã chegasse. Mas vamos continuar. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque, seu filho, Jacó, seu neto, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava. Por que ele conseguiu viver isso? Por que Abraão conseguiu viver desse jeito? Porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Sabe como chama essa cidade? Nova Jerusalém. Sabe onde ela está? Na eternidade. Ele peregrinava pela terra, pela linha cronológica, com os olhos aonde? Para onde ele estava olhando? O que ele estava esperando? Que uma cidade descesse do céu. E era essa cidade que ele queria encontrar. Então ele andava aqui, com os olhos lá. Então a eternidade o guiava, o dirigia, o conduzia. E ele peregrinou e passou. Isaque peregrinou e passou. Jacó peregrinou e passou. A cidade ainda não veio, mas tem uma promessa que no fim do governo do Cristo, no milênio, ela descerá para que Deus venha tabernacular de novo entre os homens. O que nós temos que viver com os olhos nessa cidade? João viu ela. As portas são de pedras preciosas. O asfalto é feito de ouro. Então é o Aion que nos governa, não as realidades da sua linha cronológica, por mais cheia de marcas que ela seja. Deus quer que você ponha um ponto final nessa linha cronológica agora. Ponto final não, uma vírgula. Largue tudo que ficou, é hora de viver para frente. Creia nas promessas de Deus, tem uma eternidade que quer te guiar. Tem um Deus que quer te conduzir. Tem um Deus que quer te mostrar realidades que você viverá. E que Ele quer ser a voz nos seus ouvidos para te dirigir em cada passo. Chega de viver para você mesmo. Chega de viver do teu jeito. Hoje Jesus quer entrar no seu cronos para manifestar uns kairós e mudar o seu aion para sempre. Para sempre. Fique de pé.